Salve rapaziada, esse é mais um vídeo do canal Ciclo Histórico. E sim, eu tô aqui de novo para incomodar vocês mais um pouquinho e falar mais um pouco do meu ponto de vista sobre as coisas para vocês que acompanham o canal. Então vamos lá, o que a gente vai falar hoje, professor? Vamos falar sobre a importância da história no ensino médio. Por que eu venho falar disso aqui hoje de novo no meu canal? Porque supostamente a história vai deixar de ser obrigatória nessa nova grade do ensino. Como eu já falei, ela não está completamente moldada, essa nova estrutura do ensino, ela está em processo de construção. Então eu não posso afirmar que você que vai estar vendo o vídeo daqui, sei lá, alguns meses ou um ano, sei lá, vai chegar aqui e vai ver, porra, mas a história é obrigatória. Porra, a história não é obrigatória. Eu não sei como é que vai estar a situação. Mas é necessário a gente vir aqui e debater um pouco sobre a importância da história no ensino. Por que ela é fundamental, para que ela serve ou por que devemos estudar a história no decorrer da nossa vida. Para você acompanhar a reflexão e refletir sobre o assunto, eu aconselho você pesquisar aí na internet um livro da Circe Bittencourt. Se eu não me engano, o nome desse livro é Capitalismo e Cidadania nas Atuais Propostas Curriculares Brasileiras. É um texto muito interessante, um texto muito didático e uma leitura muito produtiva para você aí que afirma a doutrinação da esquerda, a suposta doutrinação que está acontecendo e etc. Beleza? Então, se você puder, leia esse texto. Ele é pequeno, ele vai te acrescentar muito num conceito para entender esse debate sobre a importância da história e é uma reflexão bastante necessária para você que gosta do assunto. Para começar o debate aqui, vamos colocar uma pauta em particular. Existe a afirmação constante de que existe uma doutrinação de pensamento esquerdista nas escolas e universidades. Eu, particularmente, discordo disso, porém, enxergo que sim, existem professores que tentam doutrinar, seja para a direita ou seja para a esquerda. Eu já presenciei dos dois lados e venho falar a minha opinião sobre isso. Independente do lado, vocês são idiotas. Ponto. Beleza, já defini que pessoas que tentam doutrinar as outras são idiotas. E é isso que nós devemos entender e ponto. Acabou esse assunto. Eu vou tentar evitar falar desse papo idiota de doutrinação, porque se começar a falar em doutrinação, eu só cito alguns exemplos aí da mídia que trabalham diariamente nas pessoas, que também é uma doutrinação, ou de professores em sala de aula aí que eu presenciei, que também são doutrinações, e que você provavelmente vai discordar, porque o seu senso comum é basicamente voltado à doutrinação de esquerda, não é mesmo? Foda-se isso não vem ao caso que eu quero trabalhar aqui, e vamos na importância de se estudar a história. Por que é necessário o estudo da história? Vamos lá. Primeiro passo que devemos pensar. Dentro do nosso país, a nossa bandeira tem uma escrita positivista. Ordem e progresso. Então a ideia na nossa nação, ao passar dos anos, foi uma ideia de ordem e progresso. Ou seja, manter o sistema para a nação ir evoluindo. E a grade curricular segue até hoje esse pensamento. Por mais que muitos retardados aí afirmam que o MEC é de esquerda, que o MEC é isso, que o MEC é aquilo, que é aquele ódio nacional que estão fazendo acontecer no Brasil e estão tendo êxito nisso, isso é irrelevante. Porque se você notar a evolução do ensino até hoje, por mais que nós evoluímos um pouco, ainda continua essa ideia progressista, de ordem de progresso, de ordem e progresso, vinculada ao sistema da educação pública no nosso país. Então vamos lá. Para que, professor, é necessário estudar a história? De fato, é importante estudar a história? Para que ela serve? Eu, como professor de história, vejo a importância da história por um principal motivo, se a gente pegar o mundo atual.
o presenteísmo. Pessoas ligadas extremamente ao presente, aceitando tudo como está ali, sem se questionar o porquê as coisas chegaram a tal ponto ou porquê elas são de tal modo. É igual você falar, todos os muçulmanos são homem-bombas, o muçulmano é uma merda. Você conhece a religião muçulmana? Você sabe que é uma minoria que faz esses atentados, etc? Você entendeu a cultura muçulmana? Provavelmente não, por isso que você fala esse tipo de asneira. Então por isso a história é importante. Vivemos em um sistema econômico X. Por que chegamos nesse sistema econômico? Normalmente as pessoas ficam no presenteísmo. Por quê? Porque elas ganham gamas de informação a todo segundo pela internet ou pela mídia na TV. E essas informações vêm com um pensamento pronto. Elas vêm estampadas e a pessoa só tem que ler e acreditar que aquilo é uma verdade absoluta. Então por que é necessário o ensino da história? Para criar uma consciência crítica no cidadão. Para que ele consiga compreender o que de fato é a cidadania, o conceito de cidadania, o que é o sistema, o que é ele dentro desse sistema, o que é o cidadão dentro desse contexto todo que ele vive. Então é muito interessante o historiador trabalhar desde os primórdios, o que aconteceu na era feudal, o que aconteceu na Revolução Francesa, o que aconteceu na Revolução Industrial, e trabalhar isso, galera, vou deixar aqui claro, de forma imparcial. Mostrar os dois lados da moeda, mostrando A e B, e criar a crítica dentro do aluno, criar a consciência crítica, criar o debate, criar a necessidade de se entender o porquê que as coisas aconteceram de determinado modo. Isso é muito importante e muito necessário para que as pessoas consigam compreender que o mundo que elas vivem hoje simplesmente não foi assim. Ele vem em uma evolução, seja forçada ou não, em determinados momentos, mas essa evolução existe. E determinadas lutas, determinadas conquistas, determinados problemas aconteceram para chegar na atualidade e ser o que o mundo é hoje. Sem isso, a pessoa não vai ter uma consciência crítica do mundo ao seu redor. Ele vai simplesmente aceitar as coisas como elas são. Ele não vai conseguir compreender que se ele fizesse outra coisa, as coisas poderiam ter sido diferentes. Se em determinado momento da história a vitória fosse de outras pessoas, o mundo seria diferente e teriam vertentes diferentes na atualidade. Entende? A importância da história é criar um cidadão crítico, um cidadão que entenda a pluralidade que existe dentro desse universo, um cidadão que consiga compreender os seus deveres e direitos como um cidadão. Como que isso foi conquistado? O que fez ele se tornar esse cidadão que é hoje dentro do sistema em que ele vive? Então esse é um papel do ensino da história, da filosofia, da sociologia. Por que eu estou falando isso aqui? Porque eu assisti um vídeo de um cara aí esses dias e ele afirma como uma verdade única e sólida que para acabar com a doutrinação de esquerda é só barrar a obrigatoriedade de ensinos de história, geografia, filosofia e sociologia dentro das escolas públicas. Fazer isso é uma atitude antidemocrática. A liberdade democrática é você conhecer as duas moedas, você conhecer as duas vertentes. Lembrando que não existe só direita e esquerda, então conhecer todas as vertentes, seja independente do que for, de que contexto for. Por quê? Porque nós devemos ter cidadãos que pensam, que reflitam e que tenham uma consciência crítica formada. Se as pessoas estão indo contra o sistema,
não é porque um ou dois professores retardados estão fazendo doutrinação, e sim porque eles estão sendo mais críticos contra esse Estado patético que vive em torno de uma política do favor. Quem comanda esse Estado, infelizmente, nós sabemos quem é e que eles estão lá representando as pessoas que elegem eles. Então, assim, quem já foi meu aluno, quem felizmente aí para mim teve o prazer de passar na minha vida dentro de sala de aula ou em debates fora disso, sabe que eu sou uma pessoa que consegue passar o conteúdo de forma imparcial. E eu venho aqui falar isso hoje para todos os professores de humanas, para todos os professores de exatas e etc. Sejam imparciais, não sejam imbecis de quererem doutrinar. Porém, mostrem sempre os dois lados da moeda. Porque nós vivemos em um sistema democrático, supostamente, e essa liberdade é o que gera a beleza que é um sistema democrático verdadeiro. No momento em que vocês querem tirar a história de uma grade curricular, ou sociologia, ou filosofia, ou qualquer matéria que for, porque estão doutrinando ou porque estão, sei lá, fazendo que merda que vocês temem, vocês estão errados e estão agindo monstruosamente contra o sistema democrático que supostamente nós vivemos aqui no Brasil hoje. A história é para criar um cidadão que entenda o seu passado e entenda o seu presente, consiga fazer uma ponte e ligar os fatos, para que ele consiga entender o mundo em que ele vive, que ele tenha uma consciência crítica de que as coisas aconteceram de determinado modo, para que chegassem até hoje e que o mundo é como é por determinados fatos. Se vocês querem criar máquinas que ajudam o seu sistema, aí vocês estão no passo certo, eliminando matérias que podem acrescentar criticamente à população, quebrando o sistema democrático e acabando com a consciência crítica das pessoas. Eu espero que vocês tenham compreendido que história é muito mais do que se estudar o passado. É compreender o presente e entender o seu presente, conseguindo ter uma crítica, uma consciência sobre tudo o que aconteceu, seja você apoiando isso ou discordando disso. Mas é você conseguir compreender os processos que aconteceram, que levaram ao mundo atual como ele é. Beleza? Um grande abraço para vocês, se inscreva no meu canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo e até uma próxima, galera. Valeu, tchau!